Pastor Evandro, vem aqui se apresentar para a gente. Pastor Evandro, nós catamos ele no laço aqui domingo. Fala seu nome, o ministério. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu sou grato a Deus pela oportunidade, pelo convite. Pastor Cláudio, meu amigo Carlos Anzolim. Fico feliz de poder rever alguns irmãos e também conhecer aqueles ainda que eu não tive oportunidade de conhecer. Sou grato a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Eu fiquei durante 8 anos pregando no ministério itinerante e preguei por tudo quanto foi lado. E depois de quase 8 anos pregando, o Senhor foi tirando aquele desejo do meu coração. Porque, infelizmente, tem muita semente que a gente lança, nem sequer por onde a gente passa, as pessoas têm um cuidado de regar elas. E a gente via que era um avivamento, algo que era só naquele momento. Mas não tinha alguém que continuasse investindo em cima daquilo. E isso nos leva de fato a viver uma vida que parece que até então é sem sentido. Porque a gente passa, o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua abundante graça, ainda usa a nossa vida, e a gente vê muitos milagres acontecendo. Mas chega um tempo que nós não temos que ficar semeando a semente no terreno que não nos pertence. Chega uma hora que nós temos que ter a nossa casa, ter o nosso povo, ter a nossa visão de ministério. E eu entendo que, baseado em muitas igrejas que hoje se tornaram uma grande organização, nós vemos que o nosso Cristo nunca se preocupou com uma igreja que se tornasse uma organização. A igreja é um organismo vivo. E eu penso que cada membro ele tem que ser um obreiro, e um obreiro de valor. Aí nós entendemos. Como é que eles vão ouvir se não tem quem vos fale? Por isso, nós podemos entender que quando o chamado de Deus veio na minha vida, de fato, eu achava que eu nunca daria conta, que eu nunca seria digno daquilo, pois eu era um diácono que por 7 anos limpava o banheiro de uma igreja, era o primeiro que chegava, o último que saía, e dava glória a Deus em todo o tempo. Até que um dia, o Senhor, em uma nuvem de glória, em uma visão transcendental, eu dormindo no meu quarto e de repente eu vi uma nuvem tremenda sobre a minha cabeça. E eu tentei acordar minha esposa de todas as formas, ela não acordou. E naquela noite eu ouvi uma voz que saiu ali do meio dizendo: eis que farei de ti um pastor. Até então, como é que alguém que não consegue nem manusear a Bíblia pode ser um pregador? Desde então a nossa vida foi voltada à busca, ao ensinamento, à oração, crescendo na graça e também na sabedoria. Assim sendo, quando o Senhor me fez o chamado, eu não conheço um grande pregador sem que antes tenha passado por uma grande provação. Eu fiquei enfermo durante 5 anos, sem poder nem sequer chegar daqui aonde você estava. 5 anos enfermo em cima de uma cama, vivendo à base de morfina todo dia. Constatado em exames, esclerose múltipla, uma deformidade na coluna que me impedia de andar, e eu passei 5 anos dentro de um hospital, mais de 60 vezes internado, e falando do amor de Cristo. Quando isso se deu, depois de 5 anos, o Senhor me pôs de pé, arrancou a minha enfermidade de uma forma sobrenatural, e desde então, eu não tenho um dia que eu possa dizer que eu tiro para mim, pois o meu prazer é fazer aquilo pelo qual hoje eu fui chamado. Entenda isso, irmãos. Muitos dizem que o homem de Deus não pode ficar enfermo, não pode passar por luta. Esse evangelho eu não conheço. Que diremos, pois, então de Paulo, que tinha Lucas como seu médico particular? Que podemos dizer de Eliseu, que morreu também enfermo, mas mesmo enfermo, os seus ossos ainda serviram para levantar o morto? Aí nós entendemos que o homem, a enfermidade no físico, ela vem para todos. O homem não pode estar enfermo espiritualmente, porque a gente só dá daquilo que a gente tem. Assim, eu posso entender que depois de 5 anos sem andar, o Senhor me cura.
Aí, um dia eu estou sentado na minha casa, meditando na Bíblia, e o Senhor disse: eis que a prova está dentro da tua casa. Como é que a prova estava lá dentro? Nós não somos homens de Deus, mas não estamos livres da prova. Porque a Bíblia diz que o dia mau, ele não escolhe para quem vem, ele vem para todos. E quando a minha esposa deita na cama e de repente ela passa a mão, ela encontra um caroço na sua barriga. Ela foi no médico e foi diagnosticado um tumor maligno de 13 centímetros por 10. O médico fez uma biópsia e disse: ela não tem mais do que 6 meses de vida. O tumor é maligno, o pior de todos é o que ela tem. Nós saímos para fora do consultório sem ter chão para pisar, e ela chorou. E eu disse: chora tudo quanto tem que chorar, porque a partir de agora a gente vai lutar. Imagina, irmão, a nossa vida, nós não somos diferentes de ninguém. Mas eu preguei e paralítico saltava da cadeira e saía correndo dentro da igreja. Eu pregava, pessoas vomitavam tumores no culto. A gente via Deus operando e eu esperando o milagre dentro de casa. A minha esposa, depois de 6 meses, quando o médico não esperava mais ver ela, ela sentou diante do médico, o médico sorriu e disse: eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, Deus é na tua vida. Desde então, ela está curada para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aí eu entendi que o chamado na vida de um homem é algo específico, é algo que dura e perdura para todo sempre. Eu posso querer pedir a conta de uma empresa para querer entrar em outra. Eu posso querer deixar de congregar aqui para congregar ali. Mas uma coisa eu nunca posso fazer, que é abrir mão do chamado que o Senhor nos deu. Por isso, quando eu preguei durante muitos anos para fora, e um dia eu vou pregar dentro de uma garagem para 3 pessoas, Pedro, Tiago e João sempre faltava. Aí eu disse: Jesus, que prova é essa? E dali, nós começamos com 3, depois foi juntando 5, 10, 20, alugamos uma igreja aqui que é pequenina, que não comporta mais do que 80 pessoas, e hoje nós temos, para a honra e glória do Senhor, o ministério vivo, que o Senhor nos deu, amém, chamado Ministério Mensagem em Fé. E eu digo: mas Senhor, por que mensagem em fé? Porque se não tiver mensagem, as pessoas não vão ter fé. E hoje, infelizmente, nós vamos em cultos que o povo ele serve apenas o petisco, e a feijoada de fato ninguém dá mais. Hoje nós temos que entender que nós somos uma igreja ainda pequena, mas no reino de Deus nós somos uma igreja que faz a coisa acontecer. Entenda isso. Talvez muitos podem te medir pelo número de membros que você tem lá. Muitos olham para você e querem enxergar o teu defeito, porque isso é o que cabe ao homem fazer. Mas eu louvo a Deus, que enquanto os homens param para ver o nosso defeito, existe um Deus no céu que olha e enxerga em cada um de nós as nossas qualidades. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos diferenciados de muitos. Nós apenas não falamos de amor, mas procuramos também viver esse amor. O que mais o Senhor quer da igreja hoje é que a igreja seja unificada em uma só visão, em uma só direção. Existe uma igreja na Bíblia Sagrada que era uma igreja atuante, que era a igreja de Atos dos Apóstolos. Cada membro que aderia à igreja se tornava de fato um obreiro. E é isso que Deus procura. E dentro de grandes igrejas e megatemplos, nós vemos que ele tem o ouro, eles têm a prata. Mas aqui no nosso meio ainda tem o levante e anda, que é o melhor de todas as coisas. Por isso nós temos que entender, nós não podemos nos degladiar entre nós mesmos. Nós não podemos achar que nós somos melhores um do que os outros, não. Nós fazemos parte do mesmo corpo, cujo cabeça ainda é Cristo. E cabe a Deus usar cada um como Ele quer. E eu tenho certeza que na vida de cada um aqui, o Senhor tem um chamado específico, para que nós venhamos poder sentar e unidos ver aquilo que é bom, não para o nosso ministério, pastor Cláudio, e sim para o reino de Deus. Amém. E eu tenho certeza que dia após dia, aquilo que hoje é pequeno, mas se for organizado, um dia vai fazer grandes coisas acontecerem. E na tua vida, irmão, no teu chamado, no teu ministério, não se preocupe com aquilo que os outros falam. Se a gente for dar ouvido para aquilo que as pessoas falam, a gente já teria parado. Mas eu louvo a Deus, que sobre a nossa vida existe uma promessa, que nos impulsiona para nos levar mais longe. E quanto mais perseguido a gente for, mais a gente vai crescer. Por isso, em nome de Jesus,
Eu me sinto, de fato, honrado de estar aqui nessa manhã. Amém. Eu me sinto, de fato, lisonjeado em Deus, porque eu sei que em outras oportunidades eu não tive como estar aqui. E o meu coração queimava por estar aqui. Amém. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão. Nós não somos diferentes de ninguém. Somos um em Cristo. Amém. E no que depender de cada um de nós, nós iremos andar triunfantes, sempre engrandecendo o nome do nosso Senhor. Aleluia. Que Deus os abençoe. Amém. E que os irmãos possamos viver em união, porque nós somos parte de um corpo santo e bem-aventurado, que é o corpo do Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus.